A CPI, no final das contas, tomou a decisão política de blindar os chamados 3G, né? Ou seja, todo mundo sabe que é impossível que uma fraude dessa de bilhões, 25 bilhões, é o que hoje está sendo dito, né, nessa operação da Polícia Federal, mas a gente chegou a números, inclusive, que podiam chegar a 47 bilhões de reais. É impossível que esses acionistas de referência, que controlavam tudo na empresa, né? Inclusive indicavam a maioria do conselho de administração da empresa, simplesmente não soubessem de nada, né? Ou seja, ou eles eram absolutamente incompetentes ou cúmplices. E sequer a CPI pôde discutir essas hipóteses, chamando eles próprios a responderem questões que precisariam ser respondidas, investigando os documentos mais a fundo, tendo, né, funcionários técnicos que pudessem analisar esses documentos. A CPI foi tocada muito rapidamente. O Arthur Lira decidiu por encerrar todas as CPIs sem nem considerar as especificidades delas naquele momento, e aí isso veio muito a calhar para uma blindagem desses acionistas de referência. Nosso relatório procurou demonstrar, mesmo com os poucos documentos que chegaram, com a pouca capacidade de análise que a Câmara nos forneceu, ainda assim, nós identificamos indícios suficientes que demonstrariam que a CPI deveria ter indicado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que investigasse a responsabilidade desses 3G, desses bilionários, né? Especialmente o Sicupira, que era aquele dos 3G mais preocupado com a questão das Americanas. Ele e aí há vários indícios em depoimentos aqui e acolá, documentações aqui e acolá, que indicam que era muito difícil que ele simplesmente estivesse sendo enganado por esses que agora, né, não estão presos, como vocês muito bem disseram, né? Houve a ordem de prisão, a revogação da ordem de prisão, acordos para responder em liberdade, tudo isso que essa gente graúda da grana no Brasil consegue fazer com o sistema judiciário brasileiro. E aí nós temos, mais uma vez, esses grandes acionistas passando quase incólumes, né? Não fosse a mídia progressista, não fosse a mídia alternativa, eles sequer teriam suas imagens arranhadas, e isso é um absurdo. Nosso relatório apontava que não só eles três, mas também a relação e a forma como os bancos e as auditorias estavam possivelmente envolvidas nesta fraude, nesse roubo premeditado de bilhões de reais, e que precisariam, portanto, ser investigados a partir dos indícios que a CPI permitiu que a gente tivesse com a documentação que chegou.